Você já percebeu que pensar demais não te torna mais inteligente? Te torna mais preso, porque você acha que está resolvendo, mas está só adiando, está só criando mais camadas entre você e a vida real. E você sabe disso. Você sabe que está pensando em círculos. Sempre as mesmas questões, sempre os mesmos cenários, sempre as mesmas dúvidas. Você revisita as mesmas conversas que nunca aconteceram, as mesmas decisões que nunca tomou, as mesmas versões de você que nunca existiram. E chama isso de reflexão, de profundidade, de autoconhecimento. Mas não é nada disso, é só medo disfarçado de inteligência. Porque pensar demais é confortável, te dá a ilusão de que você está fazendo algo, de que você está no controle, de que você está sendo cuidadoso, prudente, responsável. Mas a verdade é que você está só se escondendo. Escondendo da ação, escondendo da escolha, escondendo da possibilidade de estar errado. Porque enquanto você pensa, você não precisa agir. E enquanto você não age, você não precisa lidar com as consequências. Então você fica ali, analisando, pesando prós e contras, imaginando todos os cenários possíveis, tentando prever o futuro, tentando controlar o incontrolável. E quanto mais você pensa, mais complicado fica, porque cada pensamento gera outro pensamento, cada dúvida gera outra dúvida, e você se perde nisso. Você se afoga na própria mente e acha que o problema é não estar pensando direito, que se você pensar mais um pouco, vai encontrar a resposta certa. Mas não, vai. Porque não existe resposta certa. Existe só a resposta que você escolhe. E você não quer escolher. Você quer ter certeza. Você quer que a vida te mostre o caminho, que alguém te diga o que fazer, que o universo te dê um sinal. Mas o sinal não vem, e você continua esperando. Continua pensando, continua adiando. Porque escolher é abrir mão, é aceitar que você pode estar errado, é assumir a responsabilidade pelo que vem depois, e isso te apavora. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre pensar demais. Não é sinal de inteligência, é sinal de medo, medo de viver, medo de errar, medo de se arrepender. Você acha que está sendo racional, mas está só sendo covarde, porque a ação exige coragem, exige que você aceite a incerteza, exige que você entre sem saber se vai dar certo, e você não quer entrar, você quer ficar na porta, analisando, observando, pensando, mas a vida não acontece na porta, ela acontece dentro, e você fica do lado de fora, vendo os outros viverem, vendo os outros errarem, vendo os outros acertarem, e você ali, pensando, imaginando como seria se você tivesse entrado também, se você tivesse tentado, se você tivesse arriscado. Mas você não tenta, você não arrisca, você só pensa, e enquanto você pensa, o tempo passa, e as oportunidades passam, e você envelhece sem ter vivido nada do que imaginou, porque tudo o que você pensa fica só na sua cabeça. Não existe no mundo real. Você pode ter os melhores pensamentos do mundo, as melhores ideias, as melhores intenções, mas, se você não faz nada com isso, é como se não tivesse nada. E você sabe disso. Você sente isso. Por isso que dói tanto. Porque você carrega um mundo inteiro dentro de você. Um mundo que nunca vai existir. Porque você tem medo de tirá-lo da sua cabeça e colocá-lo na vida real. E você tenta se convencer de que está tudo bem, que você é diferente, que você valoriza a vida interior, que você não precisa provar nada para ninguém. Mas isso é mentira. Você precisa provar para você mesmo. Você precisa saber que é capaz, que não é só pensamento, que você existe de verdade. Mas você não testa isso. Você não se arrisca. Você fica seguro dentro da sua cabeça, onde tudo é possível, onde você nunca fracassa, onde você nunca decepciona. Só que essa segurança te custa caro, te custa a vida, porque você não está vivendo. Você está só pensando sobre viver, e tem uma diferença enorme entre os dois. Viver é sujo,
é confuso, é imprevisível, é cheio de erro, de arrependimento, de fracasso, mas pelo menos é real, pelo menos acontece, pelo menos deixa marca. Já pensar sobre viver é limpo, é controlado, é perfeito, mas não existe, não deixa nada. Só o vazio de uma vida que poderia ter sido e não foi. E você sabe que está desperdiçando tempo. Você sente isso, por isso que você não consegue parar de pensar. Porque no fundo você sabe que está fugindo, que está se sabotando, que está usando a inteligência contra você mesmo. Você sabe que pensar virou uma forma de procrastinação, uma forma sofisticada de não fazer nada. E você se odeia por isso. Mas não muda, porque mudar exigiria que você parasse de pensar e começasse a agir. E você não sabe fazer isso, porque você foi treinado a pensar, a analisar, a questionar. E isso é importante, mas você levou longe demais. Você transformou o pensamento numa prisão, numa desculpa para não viver, numa forma de evitar o desconforto, porque agir é desconfortável, é sair da zona de controle, é lidar com o inesperado, é aceitar que você não tem todas as respostas. E você odeia isso. Você odeia não saber. Você odeia não ter certeza. Então você fica pensando, tentando encontrar a certeza. Mas ela não existe. A certeza é uma ilusão. Você só tem certeza depois, quando já viveu, quando já escolheu, quando já errou ou acertou. Mas antes você nunca vai ter. E ficar esperando ter certeza antes de agir é o mesmo que ficar esperando a vida passar. Porque a vida não espera você estar pronto. Ela não espera você ter todas as respostas. Ela não espera você parar de pensar. Ela acontece agora, com você ou sem você, e você está escolhendo ficar de fora. Está escolhendo ser espectador da própria vida. E tem outra coisa. Você acha que pensar demais te protege, que se você pensar bem, vai evitar o erro, vai evitar o sofrimento, vai evitar o arrependimento. Mas não vai. Você vai se arrepender do mesmo jeito, só que não do que fez, do que não fez, do que pensou e não teve coragem de fazer. Porque o arrependimento de não ter tentado é pior que o arrependimento de ter tentado e falhado. Porque quando você tenta e falha, pelo menos você sabe, você tem a experiência, você tem a resposta. Mas quando você não tenta, você fica com a dúvida, e a dúvida é eterna. E você vive com essa dúvida, sobre tudo, sobre quem você poderia ter sido, sobre o que você poderia ter feito, sobre como sua vida poderia ter sido diferente se você tivesse tido coragem. E isso te corrói, te consome, te deixa preso num ciclo de pensamentos que não leva a lugar nenhum. Porque você não está pensando para resolver. Você está pensando para evitar. Está pensando para não sentir. Está pensando para não viver. Porque viver dói. Viver exige que você saia da sua cabeça e entre no mundo. E o mundo é hostil, é incerto, é assustador. Tem gente, tem julgamento, tem fracasso, tem rejeição. E você não quer lidar com isso. Então você fica na sua cabeça, onde é seguro, onde você tem controle, onde nada de ruim pode acontecer, mas nada de bom também, porque nada acontece. Você só pensa que acontece. E você pode continuar assim. Pode continuar pensando, pode continuar analisando, pode continuar se preparando, mas para quê? Para quando? Quando você vai estar pronto? Quando você vai ter pensado o suficiente? Quando você vai finalmente permitir que você viva? Porque se você está esperando o dia em que vai parar de pensar demais, esse dia não vai chegar. Você vai pensar demais até o fim, a menos que você decida parar. E decidir parar não é pensar, é agir, é fazer, é se jogar, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem ter certeza. Porque a única forma de parar de pensar demais é fazer mais. É colocar o pensamento em prática, é testar, é errar. É descobrir que o mundo não acaba quando você erra, que você sobrevive, que você aprende, que você segue. E cada vez que você faz isso,
Cada vez que você age apesar do medo, você diminui o poder que o pensamento tem sobre você. Você percebe que pensar não é viver, que pensar não resolve, que pensar não te salva de nada, só te mantém preso. E você merece mais que isso, você merece viver. Não só pensar sobre viver, você merece errar. Não só imaginar todos os jeitos que pode errar. Você merece tentar. Não só ficar pensando se deveria tentar. Mas ninguém vai te dar permissão. Ninguém vai te tirar da sua cabeça. Só você pode fazer isso. E quanto mais você espera, mais difícil fica. Porque o hábito de pensar demais se fortalece. Vira a sua identidade. Vira quem você é. E aí, você nem lembra mais como é agir sem pensar. Como é confiar. Como é se jogar. Então eu te pergunto, quanto tempo você ainda vai gastar na sua cabeça? Quantas versões imaginárias da sua vida você ainda precisa criar antes de começar a viver a real? Quanto você ainda precisa pensar antes de perceber que pensar nunca foi o problema? O problema é você achar que precisa entender tudo antes de fazer qualquer coisa. Como se a vida fosse um quebra-cabeça que você precisa resolver antes de começar a montar. Mas não é. A vida se monta enquanto você vive. E se você não vive, ela simplesmente não se monta.